Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá, queridos amigos conservadores do Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador. Meu nome é Aramis de Barros e eu falo direto de Navegantes, litoral norte de Santa Catarina. O Burkecast é um papo semanal com foco em diversos temas de interesse do público conservador. Este podcast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma de ensino online completa para todo aquele que se interessa por temas ligados ao conservadorismo. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador, do burkeinstituto.com, e escolha o módulo de estudo do seu interesse. Você pode acessar os episódios do Burkecast pelas plataformas YouTube, SoundCloud, Instagram, Spotify e iTunes, além da programação da Shockwave Radio. Acesse hoje mesmo shockwaveradio.com.br, baixe o app da Shockwave e acompanhe as entrevistas do Burkecast toda segunda-feira às 9 da noite. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e, por gentileza, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com seus amigos. Bem, nessa 10ª edição do Burkecast, eu tenho a imensa honra de receber para o bate-papo dessa semana um convidado bem conhecido do público conservador e dos ativistas pró-vida e pró-família. Ele é mestre em Direito Constitucional, foi promotor de Justiça da Infância em Brasília entre os anos 92 e 95, procurador regional da República. Já alcançou mais de 500 mil de pessoas no Brasil e no exterior com suas palestras e cursos, e é autor de várias obras sobre infância, família e educação. Ele possui mais de 26 anos de experiência no trato do tema da família e da infância. Para conversar sobre o tema A Revolução Sexual Global, eu tenho a satisfação de receber no Burkecast o doutor Guilherme Shelby. Caro doutor Shelby, muitíssimo agradecido por atender ao convite do Burke Instituto para estar conosco e abrilhantar mais esse episódio do Burkecast. Suas palavras iniciais, por obséquio. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra participar desse encontro, e eu espero poder colaborar e contribuir com os aliados, homens e mulheres de bem, que ainda tem na Constituição e nas leis brasileiras um importante referencial para a nossa sociedade. Muito obrigado, doutor Shelby. Eu queria começar, doutor Shelby, com uma pergunta relativa a uma obra que eu tive contato há pouco tempo, que foi escrita por uma ativista também da área do direito, uma católica alemã chamada Gabriele Kubi. Essa obra que ela escreveu, que infelizmente ainda não está disponível no Brasil, ela fala de uma forma bem detalhada e documentada sobre as mudanças culturais, morais, sexuais que têm se verificado no mundo, especialmente no Ocidente, nessas últimas décadas. O senhor concorda, Dr. Shelby, que a nossa geração está realmente testemunhando aquilo que a doutora Gabriele Kubi chama de uma revolução sexual global, que essa revolução tem sido planejada realmente em escala global? O que o senhor acha? Sem dúvida, planejada há cerca de 150 anos atrás. Desde o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, eles já possuem a semente e, quiçá, já um broto já desenvolvido da ideia de destruir a família, da ideia de dar autonomia de vontade às crianças. Então, remonta, portanto, ao século XIX, o ideário, no ideário socialista, portanto, em livros, hein? Eu não estou me referindo a nenhuma teoria, não. Está escrito no Manifesto Comunista, destruir a família. Está lá. Quem quiser, eu tenho uma edição específica, onde Karl Marx diz assim, até os mais radicais ficam indignados com o propósito infame dos comunistas de suprimir, abolir a família. Mas sobre que fundamento repousa a família? Aí ele diz, sobre o capital, sobre o ganho individual. E é Karl Marx
que eu gostaria de citar novamente, que ele diz, mais à frente, que o propósito do socialismo, agora citando Karl Marx, é abolir as verdades eternas, é abolir a religião e a moral, em lugar de lhes dar uma nova forma. E isso contradiz a todos os desenvolvimentos anteriores. De novo, algo que tem muito a ver com a chamada revolução sexual, que, na verdade, encontra, portanto, seus fundamentos lá atrás, quando o Manifesto Comunista lança a famosa Bíblia do Socialismo. Ele propõe a mudança de todos os fundamentos sociais existentes. Então, só que no século XX se desenvolveu uma teorização sobre isso. E aí vocês podem recorrer a Herbert Marcuse, Erich Fromm, Max Horkheimer, todos os autores da assim chamada Escola de Frankfurt, que desenvolveram uma estratégia e a tática de realização dessa revolução cultural por meio da liberação sexual em geral e especificamente a erotização das crianças. No livro Eros e Civilização, Herbert Marcuse, o socialista alemão, ele delineia a tática a ser executada para que se obtenha o que eles chamam a metanoia, é a palavra grega para transformação da mente das novas gerações. E é Marcuse, o grande pai da revolução sexual dos anos 60, todos sabem, quem formula a ideia de que se as crianças e adolescentes forem, desde cedo, estimulados sexualmente, olha o que ele diz, a prática sexual na infância, como instrumento de mudar a mentalidade, a metanoia que ele se refere no livro dele. Essa ação de erotizar as crianças vai transformar a sociedade futura, porque essas jovens e crianças erotizados não irão formar família. E a ideia básica do livro é destruir o que ele chama família monogâmica patriarcal. Então, resumindo a história, há um pensamento organizado, eu citei alguns autores aqui, há livros onde isso é escrito, eu citei alguns aqui, e agora nós estamos na fase de execução pública, porque houve uma fase de execução particular, onde as pessoas não sabiam se estava acontecendo nas salas de aula. Hoje todo mundo já sabe. O ativismo abertamente diz que vai ensinar as crianças a se masturbar. Abertamente diz que brincadeiras sexuais, sim, as crianças vão ser permitida às crianças a prática de brincadeiras sexuais entre si ou com adolescentes, percebam. Então, esse é o ambiente, sim, de uma revolução sexual perversa, e eu abro um parênteses aqui para dizer, ilegal. O nosso problema de falar de teorias e livros de sociologia, de antropologia, é que nós esquecemos que tudo que estão fazendo é ilegal no Brasil, pelo menos. E é essa questão que que esses ativistas querem fugir. Eles querem de nós o debate filosófico, sociológico, tá tudo certo, maravilhoso. O que eles não querem de nós é as leis, porque as leis são contra, é crime o que eles fazem. Então, a minha colocação inicial, portanto, é que existe essa revolução, só que independente do nome que deem para ela, a prática desses atos com as crianças e adolescentes, seja em ambientes midiáticos, seja em ambientes da família ou da escola, constitui crime ou gravíssimo dano moral às crianças. Perfeitamente, Dr. Schelp. Nós vamos voltar ainda ao tema da família especificamente, mas antes eu gostaria de trazer uma outra questão também com uma perspectiva, digamos, macro sobre esse problema. E eu gostaria de lembrar aqui um documento que foi lançado pela Unesco em 1991, chamado Nossa Diversidade Criativa, uma ética global para a governança global. Essa agência da ONU, essa agência para educação, ciência e cultura, né, vem, então, desde 1991, com o lançamento desse texto, investindo pesado na construção de uma ética universal. E, para tanto, ela tem buscado implementar novos paradigmas para a família e para a sexualidade. E nós temos ainda, ligado à ONU, nós temos a disseminação de outros documentos
que também trazem algumas perspectivas meio sombrias, como, por exemplo, o Programa Nacional de Direitos Humanos. Nós temos aí, que é um documento do sistema ONU, aqui no Brasil foi implementado, né? Quer dizer, foi trazido, foi publicado, já desde a época do presidente Fernando Henrique, né? Que incentiva, por exemplo, a legalização e custeio público do aborto, legalização da prostituição, promoção do homossexualismo no sistema educacional, desconstrução daquilo que eles chamam de heteronormatividade e promoção de outras modalidades de família. E tudo isso para perguntar para o senhor o seguinte: qual o papel, na sua opinião, que essas entidades ditas transnacionais, globalistas, que são financiadas elas próprias por grandes fundações internacionais, qual o papel que elas têm nessas grandes mudanças morais, culturais e sexuais que a gente tem visto tão radicalmente acontecer, sobretudo nesses últimos 50 anos? É fundamental haver essa unidade internacional para que haja uma aceitação mais fácil dos países e das pessoas, porque documentos com a chancela da ONU adquirem no imaginário público a ideia de que eles são refletidos por todas as nações, que eles são fruto de uma evolução ou de uma positividade internacional, quando, na verdade, o que acontece na ONU e em vários fóruns considerados internacionais, reúne-se um grupo de pessoas escolhidas a dedo para formular suas políticas conforme a sua ideologia e dá-se o nome de um encontro internacional em defesa das crianças. E aí, por ser patrocinado pela ONU, imagina-se que aquilo tem a chancela dos países, quando na verdade não. São reuniões de ONGs ou de estudiosos que são escolhidos só num campo ideológico ou num campo de valores. Normalmente os conservadores não são convidados e faz então uma chancela internacional para um encontro sectário, para um encontro muito limitado. A questão da sexualidade das crianças é visível isso, né? Reúne-se ONGs que propõem a autonomia de vontade sexual a crianças, repito, o que no Brasil é ilegal, e essas ONGs se reúnem para fazer uma carta de direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes. Esse é o nome, gente, Carta de Direitos Sexuais e Reprodutivos de Crianças. Perceba, no Brasil isso é ilegal, a criança ela tem que ser protegida da atividade sexual, ela tem que ser protegida da reprodução, ela tem que ser orientada sobre o tema da sexualidade conforme o seu desenvolvimento e conforme as suas peculiaridades. Então, e a família, ela tem um protagonismo no Brasil constitucional sobre isso. Então, o que as organizações internacionais defendem na verdade, na prática cultural, eles acabam se transformando numa ponta de lança desses delinquentes, né, que se apoderaram da pauta de direitos humanos, se apoderaram da pauta de defesa da criança. Veja, eu estou me referindo a pessoas que querem, muitas vezes, olha, eu vou dizer uma coisa séria, pessoas que querem praticar sexo com a criança, que querem reconhecer o direito à prática sexual para crianças, que se dizem defensores dos direitos da criança. Isso é a marca, por exemplo, desse ativismo. Desculpa interrompê-lo, doutor Chab. Esse desejo, muitas vezes, está explícito em obras acadêmicas, não é verdade? A academia, de uma forma geral, abraça de forma surpreendente todas as iniciativas. Por exemplo, ensinar crianças a se masturbar já é algo comum no âmbito das faculdades que formam professores. Os professores já estão sendo formados com a noção de que criança tem direito a se masturbar. E imagina o professor orientar os alunos a isso. Então, nós estamos... o que a lei fala sobre isso? Ninguém estuda. O que a Constituição fala sobre isso? Ninguém estuda. Então, aqui eu trago uma reflexão muito importante para que nós entendamos a necessidade de colocar as coisas no trilho.
o que manda, a lei suprema no Brasil é a Constituição. São as leis brasileiras que devem ser respeitadas. E a gente deve tomar muito cuidado para não entrar em discussões teóricas, sociológicas, filosóficas, e não exigir o respeito à lei, que é realmente o que está acontecendo no nosso meio. Muito discurso, muita retórica dos nossos defensores da infância, e que esses ativistas amam o discurso, a retórica, eles amam o debate, quando, na verdade, nós devíamos exigir o respeito às leis. Dr. Shelby, voltando aqui ao enfoque sobre a família, os conservadores em geral, e os cristãos em particular, eles defendem que a família tradicional é uma instituição divina, ou divinamente implementada, né? Anterior à própria criação do Estado, da nação, de todas as demais instituições humanas, né? O senhor acredita que a destruição do Instituto da Família Tradicional é realmente um alvo prioritário para que se possa, de alguma forma, aumentar o controle do Estado sobre o indivíduo? E, na sua opinião, qual a relação entre a destruição da família tradicional e a construção de uma nova ordem mundial? Bem, os autores do assim chamado marxismo, socialismo cultural, eles são expressos quanto à estratégia básica de destruir a família. Eu lembro que o Manifesto Comunista já fala sobre isso. Não estou falando aqui de nenhuma teoria, opinião, não. Eu li aqui logo atrás uma passagem do Manifesto Comunista que diz: abolir a família é propósito do socialismo. O porquê abolir a família é importante a gente considerar o porquê. Em um livro específico, o assim chamado Da Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, esse é o título do livro, do Friedrich Engels, ele explica por que destruir a família. Portanto, o ideário socialista contempla, a antropologia socialista contempla a família, e está no livro que eu acabei de citar. Eu não vou aqui cansar vocês com a leitura, mas lá é expresso quando Friedrich Engels diz que a família monogâmica, a família monogâmica é o primeiro lugar de exploração criado pelo homem. Então, na antropologia socialista, a família monogâmica, ou seja, a família formada por um homem e uma mulher, é o primeiro lugar de exploração, de antagonismo de classes que eles falam, né? Onde o homem explora a mulher. É assim que o socialismo vê a família tradicional monogâmica. Portanto, esse ideário vem do século XIX. Só que no século XX, os autores socialistas, eles desenvolveram, porque não fica bem aí destruir a família. Como assim destruir a família? Eles não veem assim destruir a família diretamente. A tática é dizer o seguinte: qualquer coisa é família. E, ao mesmo tempo, erotizar a criança é um mecanismo direto de você neutralizar as famílias futuras, porque se você erotiza uma criança e ela se torna sexualmente alterada, seja um transexual, um travesti, etc., a família não mais monogâmica não existirá. À medida que você alcança as crianças, alterando a sexualidade delas, elas não vão formar família monogâmica. E veja, família monogâmica é a família de um homem e de uma mulher. Ou seja, aquela família tradicional. Então, esse ideário está nos livros e ele é público. Não há nenhuma discussão sobre isso. Agora, um dos motivos também para a destruição da família é porque a família, no modo de visão autoritário, totalitário do socialismo, a família é um filtro inoportuno, inadmissível para o poder central. Imagina você ter um pai ou uma mãe que vai fazer crítica ao governante, que vai orientar os filhos a não seguirem o que o chefe do poder fala. Então, a família é um filtro extraordinário de liberdade das pessoas, porque o poder político ele pode exercer suas funções, mas quando chega o pai e a mãe, fala para o filho, não, isso aí não é correto, não. Então, esse pensamento totalitário, ele não aceita que haja esse filtro do pater família, da mãe
do pai, que vai, muitas vezes, pode não chancelar, concordar com o que o poder central decide ou propõe. Então, também por esse fator, não apenas a família, a escola e a igreja. Tem um terceiro motivo, que seria para a questão da família, mas também para a escola e para a igreja, que Max Horkheimer, o autor alemão, o socialista alemão, ele explica que essas três instâncias, a família, a escola e a igreja, são as instâncias onde se forma nos indivíduos a noção de autoridade. Os pais estabelecendo para os filhos, desde o nascimento, a disciplina, a autoridade do pai, perceba, a autoridade do pai é a primeira autoridade na vida da mãe do pai, né? É a primeira autoridade na vida das crianças. A segunda autoridade são os professores. Olha a influência que tem um professor na vida de uma criança, de um adolescente. Muitos adolescentes têm nos professores uma segunda família, quase, porque a opinião do professor, eles têm um coração aberto para ouvir os professores. Até porque é muito legal ter alguém que está com você algumas horas, não tem compromisso nenhum com você, volta para casa o professor, o aluno vai para a sua, e o professor pode falar o que quiser para os seus alunos, que está tudo certo. É interessante isso. Já os pais não, têm responsabilidade civil, né? Se os filhos praticam um ato ilícito, os pais têm que pagar, né? Professor não. O professor fala para os alunos o que bem entender, e se os alunos fizerem alguma coisa, quem paga é a família. Então, veja, eu estou dando aqui já uma noção clássica de que, não, peraí, também os professores têm que estar atentos ao que a família estabelece como valores para si. E quem fala isso não sou eu, é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 12, inciso 4. Agora, a igreja é a terceira instância de autoridade, porque exatamente, ainda na infância ou na adolescência, é onde as pessoas reconhecem a autoridade suprema, Deus. Então, essas três instâncias, família, escola e igreja, são as instâncias que Max Horkheimer, o socialista cultural, marxista cultural alemão, ele estabelece como os locais de primeira coerção, estabelecimento da coerção moral e ética, que é exatamente onde o socialismo cultural quer agir. Destruir a família, agir nas escolas para mudar o logos das crianças e adolescentes, o logos, a metanoia que eles querem operar, e a igreja é um grande oponente desse ideário autoritário, porque o chefe de poder vai estar sempre submetido, não é, ao poder de um Deus absoluto, né? Então, esse Deus absoluto também é um problema para os projetos autoritários. Todos os regimes totalitários, todos. O nazismo, o socialismo, todos os regimes autoritários aboliram, perseguiram igrejas. Perfeitamente, Dr. Shelby. Dr. Shelby, muitos eruditos conservadores têm denunciado que a ruptura da ordem moral que nós temos visto, que foi produzida pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, poderia ser o princípio de uma, digamos, rápida descida ladeira abaixo em termos de destruição social e de caos moral. Agora, pela sua experiência, o senhor crê que depois de implementado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós teremos pela frente, e não num futuro muito distante, né, a tentativa de se legalizar outras formas de destruição da família, como, por exemplo, bigamia, poligamia, as relações de poliamor, a pedofilia, o incesto e até mesmo a zoofilia? O senhor acredita que isso possa acontecer? E o que o senhor diria àqueles que consideram tudo isso que está sendo avisado pelos conservadores como teoria da conspiração? Não, isso é muito claro. Eu quero aqui fazer uma distinção muito clara entre os gays, lésbicas, os travestis, os transexuais, os bissexuais. Eu quero falar das pessoas gays, lésbicas, etc., que merecem todo o nosso respeito. Ok? Importante falar disso. Outra coisa é o movimento ativista LGBT. O movimento ativista não merece o nosso respeito. Por quê? Nem dos gays. Porque, aliás, muitos gays estão tomando consciência
de que o ativismo GLBT não está defendendo os gays coisa nenhuma, como não está. Ele alega defender os gays, mas, na verdade, eles têm uma pauta de destruição dos valores morais, até porque a maioria dos ativistas GLBT são socialistas. Eles dizem publicamente que a ideia é destruir mesmo a família. Tem entrevistas, palestras deles, onde é público o ideário deles. Eles odeiam a família tradicional. Eles não querem convivência. Estou falando dos ativistas, hein, gente? Não estou falando dos gays. Os gays amam seus pais e mães. Os gays têm mãe. As lésbicas têm pai. E ainda que haja divergência, a maioria absoluta deles tem respeito pela família, as pessoas. Já o movimento ativista, que infelizmente conquista mais mentes e corações no meio dos gays e dos não gays, interessante, esse não. Então você veja uma proposta como da Ordem dos Advogados. A OAB Federal tem uma proposta de... Olha só, é sempre isso, né? Eles querem propor diversidade ou respeito à comunidade LGBT, e aí eles propõem um projeto de lei que propõe, né, abolir o nome pai e mãe na certidão de nascimento das crianças. Que tem a ver uma coisa com outra? Na verdade, é uma ideia de destruição da figura do pai e da mãe, para todos. Ora, bastava que quando alguém não tivesse um casal de homens que adotasse uma criança, você colocasse filiação para eles, porque ali não vai ter uma mãe. Não vai ter uma mãe. Então, eu não questiono o casamento, a união entre homossexuais, eles merecem respeito. A decisão do Supremo, ela juridicamente é uma reforma constitucional. O Supremo usurpou poderes que a Constituição não lhe dá. Ele reescreveu a Constituição conforme entendimento seu. Ele tratou o casamento, que no artigo 226 seguintes é tratado com maior cuidado na Constituição, ele tratou com boda de soldado. Ele pisou em cima do Instituto milenar da família, do casamento, e entendeu de uma forma assim, absolutamente sem fundamentos, e de forma inconstitucional, uma extensão ao conceito de casamento, que a Constituição foi expressa em dizer que é a união entre um homem e uma mulher. E aqui não vai nenhuma forma de ausência de proteção jurídica à união dos homossexuais, porque os tribunais já reconheciam a proteção civil dos gays, das uniões entre homossexuais. Então, esse é um dado, né? Então, na verdade, o que nós temos que entender é que é uma guerra cultural. Nós não devemos pensar de outra forma. E ter os gays, as pessoas GLBT, não o movimento, as pessoas como um alvo, grandes aliados em defesa da família e da infância. Só que esses ativistas de LGBT, não, eles querem exatamente criar os apartheids. Nós falamos do apartheid na África do Sul, Mandela, a queda daquela segregação racial, é exatamente essa segregação, não apenas racial, que os movimentos negros radicais querem implantar no Brasil, mas sexual, a separação entre homem e mulher pelo feminismo radical, o GLBT fazendo um antagonismo artificial de uma sociedade que eles alegam ser homofóbica contra os gays, que isso não existe, e isso é muito... olhar as estatísticas de uma maneira objetiva, e você vai ver que o nível de violência contra gays é criado pelos ativistas. E isso caberia uma outra oportunidade a gente estabelecer isso. Há sim violência, mas em muito menor número e grau do que se alega os ativistas. Muito menor. Então, nós queremos que haja exatamente o respeito à família tradicional, que esses ativismos não desejam. Ele quer exatamente abolir a família tradicional. E a ação estratégica deles é nas escolas, nas creches e mídias. Eu sempre vou voltar à mesma argumentação. Nós estamos aqui para lutar. Como já disse Arthur Schopenhauer, a vida é uma guerra e morre-se de armas nas mãos. A novidade
é que o nosso exército quer debater, quer fazer filosofia. Isso é novidade. Porque o que tem que fazer as pessoas de bem? Conhecer as leis e exigir respeito a elas, exigir respeito às crianças. Só que nós ficamos ainda, e eu volto a uma autocrítica aos que se dizem conservadores e não colocam o pé no campo de batalha. O que é o campo de batalha? É nós defendermos os nossos filhos, a família, não do ponto de vista retórico apenas. A retórica é importante nas mídias, a retórica é importante em ambientes políticos, mas no nosso ambiente em relação a filhos, temos que ser mentores. Nós temos que conhecer as leis que regem a família, nós temos que conhecer as leis que protegem crianças e adolescentes. Não. Então nós ficamos numa eterna denúncia de um processo globalista, mas não defendemos as crianças da nossa família, não defendemos as crianças da nossa cidade. Então nós queremos fazer pelas postagens ou por palestras genéricas o que devemos fazer por meio de advogados. Então nós temos aqui o problema grave não é a ação do inimigo, o problema grave é a nossa omissão de usar instrumentos legais que estão ao alcance de qualquer cidadão ou cidadã, pai, mãe, que é exigir o respeito às leis do Brasil, que protegem a integridade sexual das crianças, que protegem a fragilidade psicológica das crianças, que protegem os direitos da família, dano moral ou até crimes, que protegem a criança. Então, nosso desafio não é olhar para o globalismo e falar como se fôssemos anjos no terceiro céu. Precisamos descer para a terra e começar a exercer cidadania, coisa que os nossos adversários fazem a todo tempo. É ação de dano moral, é representação no inquérito por homofobia. Eles estão certíssimos, usando os pouquíssimos instrumentos que eles têm. E nós, os muitos instrumentos que temos, não fazemos nada. Então, é tempo de mudar essa atmosfera retórica somente. Repito, a retórica é importante, mas um ambiente de retórica. Nós precisamos agora invadir escolas e famílias com um ambiente de educação, orientação sobre os direitos da criança, da família. Muito bem. Amigos ouvintes do Burkcast, esse é o 10º episódio do nosso podcast oficial do Burke Instituto Conservador. É um prazer ter você conosco para conversarmos sobre mais esse tema de interesse do público conservador. Hoje temos a presença muito especial do Procurador Regional da República, Dr. Guilherme Shelby. Já temos transcorridos 35 minutos dessa conversa prazerosa e informativa. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar o conteúdo com seus amigos. Dr. Shelby, de todas as insanidades que nós temos visto no meio dessa chamada revolução sexual global, como diria a doutora Gabriele Kubi, talvez a mais insidiosa, talvez a mais destrutiva até aqui, seja a popularmente chamada ideologia de gênero. Na sua opinião, quais as consequências que essa perversão ideológica pode impor sobre a sociedade se ela não for devidamente enfrentada? Bem, é uma das ações mais terríveis, que consiste basicamente, vamos dizer assim, o que seria a ideologia de gênero? Esse é o nome posto pelos adversários daqueles que pretendem implantar na mente das crianças, a partir da primeira infância, a ideia de que homem e mulher não são conceitos biológicos, não tem nenhuma relação com o conceito biológico. Eliminar na mente das crianças a ideia de que homem e mulher se complementam. Eliminar na mente das crianças que é natural o menino se unir à menina, o homem se unir à mulher, que é natural que haja a relação entre homem e mulher, que é a relação que gera a vida. Então, o que se quer com a ideologia de gênero é uma transformação na mente da criança, para que a criança, desde cedo, ela não se reconheça biologicamente. Por isso, eles propõem até tirar a ideia de menino e menina, falar de estudante, nas escolas, por exemplo. Eles querem abolir a ideia de que existem o macho e a fêmea. Eles querem diminuir ao máximo a ideia da sexualidade natural. E querem implantar o quê? Apresentar para as crianças um menu da sexualidade adulta, por exemplo, apresentando para meninos de 2 ou 3 anos a ideia de que eles podem, quando crescer, se casar
com a pessoa do mesmo sexo. Eles estão erotizando a amizade entre pessoas do mesmo sexo. Imagina você, um menino de 4, de 5 anos, que está aprendendo ainda relações sociais, o primeiro sentimento que há entre as crianças é a amizade. A amizade é de pessoas do mesmo sexo, menina com menina, menino com menino. É natural a amizade, pois a ideologia de gênero vem e erotiza a amizade. Olha que lavagem cerebral. E eles fazem isso, o mais grave, né? Violando a lei, fazendo sem o conhecimento das famílias. Portanto, muitos professores fazem isso no segredo da sala de aula, porque acham que é direito da criança. Olha só que absurdo essa informação sobre sexualidade adulta. Então, o menino de 4, 5 anos, ele é apresentado ao sexo anal, ele é apresentado à ideia de que 2 homens podem se casar e ter uma família. A ideia de família é apresentada muito cedo para as crianças, 2 mulheres como se fosse uma família. Aqui não vai nenhuma... as pessoas são livres para se unirem, etc. A questão é você, com a criança de 3, 4 anos, apresentar a questão da bissexualidade, da homossexualidade, temas complexos. A criança tem que ser estimulada à amizade, pois ela está sendo estimulada a esses modelos sexuais que são abusivos. Imagina o sujeito ensinar uma criança de 6 anos a bissexualidade. Olha que loucura. Ensinar uma criança que a pessoa pode ter relação com alguém do mesmo sexo, relação íntima, e a criança vai querer saber o que é relação íntima. Perceba, você vai ter que ir ao ponto de expor a criança algo absolutamente incompatível com o seu desenvolvimento psicológico. Então, nós estamos erotizando as crianças, a pretexto de combater discriminação sexual a minorias. Então, a criança virou um objeto dessas ideologias, e esse termo ideologia de gênero abarca um conjunto de coisas. Para nós, interessa o que está sendo feito. Eu não quero nem dizer que... Eu nem digo mais ideologia de gênero. E, aliás, fui contra os projetos de lei que propunham proibir ensino de ideologia de gênero nas escolas. Os projetos municipais, não temos que proibir, nós temos que exigir o respeito às leis vigentes, que são suficientes, o Código Civil, o Estatuto da Criança, o Código Penal, são suficientes para proteção, seja de que lado vier. Então, quando a gente proíbe o ensino de algo, é algo muito desagradável, né? Ainda mais uma coisa que não está definida. Proibir o ensino de ideologia de gênero nas escolas. Isso foi um tiro no pé que nós demos. Porque, na verdade, nós devíamos exigir o respeito. Por exemplo, artigo 232, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pratica crime quem submete criança ou adolescente que está sob sua guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Então, o professor, por exemplo, que numa aula apresenta uma imagem abusiva para a criança, ele pratica esse crime do 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele constrange seus alunos em sala de aula porque ele estava sob a guarda ele tinha a guarda desses alunos e ele constrangeu os alunos a ver algo que eles não poderiam de acordo com a lei. E quem diz o que é pornográfico, o que é erótico ou impróprio? Quem diz é o Código Penal, o Estatuto da Criança. No Estatuto da Criança, artigo 241-E, está lá dito o que é pornográfico. O artigo 218-A do Código Penal, idem. E o artigo 234, para citar apenas 3, o artigo 234 do Código Penal também reforça a ideia da proibição de apresentar o obsceno. Então, veja, nós temos leis, mas não, nós queremos fazer discursos e discursos e discursos. Realmente, aqueles que estão praticando a violação aos direitos da criança agradecem quando nós nos limitamos a discursos e nos limitamos a denunciar coisas que até podem existir. Eu acredito realmente que há um concerto internacional, sim, mas o problema é que na nossa cidade nós podemos fazer um escudo a essas ilegalidades, e não estamos fazendo. Então, o desafio é exigir o respeito às leis. Eu citei algumas aqui, viu, gente? Podia mencionar várias outras. Doutor Shelby, aqui o senhor atribui essa inação daqueles que querem preservar a família. Por que isso acontece, na sua opinião?
Primeiro, por desconhecimento mesmo, né? As pessoas não tiveram formação. Aliás, os professores, tá? Muitos professores são inocentes úteis. Eles são formados na faculdade aprendendo isso, eles vão para as escolas formados, recebem material didático que reforça essas ilegalidades. Então, eles muitas vezes acham que não tem problema nenhum fazer o que estão fazendo. Mas, não por um lado, o professor muitas vezes é vítima. As famílias, por razões mesmo de formação, né? Pais e mães não tiveram muitas vezes formação nem de ensino básico, às vezes, e nem tiveram informação, até mesmo tendo se formado em faculdades, desconhecem as leis. Isso se repercute nas várias esferas de cuidado com as crianças. Então, há mesmo uma lacuna na formação das leis que interessam saber, né, gente? Não precisa conhecer o Código Civil inteiro. Precisa conhecer 3 artigos do Código Civil. O artigo 3º, né, que estabelece que menor de 16 anos é absolutamente incapaz. O artigo 932, que estabelece a responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos. E o 1634, gente, que estabelece os direitos do poder familiar. É isso aí que o pai precisa saber. 3 artigos. Então, quando a gente conhece isso, tudo muda para a família. O professor já tem um pouquinho mais de lei para conhecer. Tem que conhecer uns 8 artigos do Estatuto da Criança, uns 4 artigos do Código Penal, e do Código Civil, esses 3 é importante o professor conhecer. Portanto, é um conjunto de 15 artigos de lei. O professor já tem uma noção exata daquilo que ele tem que fazer para proteger seus alunos. Então, as pessoas de bem, pelo desconhecimento dessas leis básicas, muitas vezes até estão falando coisas certas, mas sem fundamento. Porque a maioria das pessoas intuitivamente percebe que não é correto fazer o que estão fazendo. Só que fica uma ideia de, eu não sei porquê, eu acho que é um absurdo, isso aqui não se faz. Não, é crime. É diferente. Quando você recorre à lei, é um dano moral, é ato de improbidade administrativa, muda toda a história. Tanto para o profissional, o professor, ter segurança, quanto ele for falar as coisas que tem que falar mesmo, orientações sobre sexualidade são fundamentais. A escola presta grande serviço às famílias quando ajuda as famílias a orientar os seus filhos sobre a importantíssima questão da sexualidade. Aqui vem um puxão de orelha, mas os conservadores, em regra, se realizam proibindo coisas. Então, a gente quer proibir o aborto, mas não quer falar sobre sexualidade com crianças. A gente quer proibir o casamento gay, mas não quer falar sobre as questões mesmo da vida, o porquê das coisas. Não. Então, a gente quer proibir tudo. Então, aí não funciona. Esse mundo de proibições não funciona. Nós temos que proibir, sim, muitas coisas, mas não é só proibir, não, pessoal. Nós temos que falar sobre sexualidade com as crianças de uma forma construtiva, de uma forma lúdica, desde o primeiro ano de idade. Eu peço licença para os amigos, é por isso que eu me dedico há tantos anos a dar essas informações por meio de cursos, de palestras, de livros, que são conhecidos por muitos, mas que não são livros para você ler, são livros para você estudar. Cursos que dão formação legal básica para os professores, para as famílias, para líderes de ministério infantil, de igrejas, de abrigos, que eles possam, o profissional, ter segurança, ele saber o que está falando para as crianças. Então, essa falta de conhecimento das leis é um primeiro elemento que explica o porquê dos bons não agirem como deveriam. O segundo motivo é que os conservadores, vamos dizer assim, as pessoas de bem, elas são muito crédulas, né? Então, elas acreditam muito nas pessoas, e só quando você mostra a foto, o filme do abuso, é que estão fazendo isso. Então, ela acredita muito nas pessoas, e isso é um fator importante. E, por último, é mesmo a covardia, né? A pessoa, é mais fácil falar do que fazer. Então, que bom se eu puder falar. A gente vê isso até em âmbitos do governo, né? Âmbitos de governo que deviam estar combatendo as ilegalidades e continuam a não falar. Não restabeleceram os fundamentos legais que têm que ser restabelecidos. São vigentes, gente, repito. Essas leis que eu estou mencionando são leis vigentes no Brasil.
São leis que devem ser obrigatoriamente respeitadas. Então, essa lacuna, a covardia, ou seja, uma ausência de coragem, vamos dizer assim, de agir. Então, esses 3 fatores são os determinantes. Perfeito, Dr. Shelby. Nós temos tempo ainda para mais uma pergunta e eu gostaria de encerrar a nossa entrevista com uma questão agora voltada para a ação revolucionária, essa ação revolucionária no campo sexual e a possível ameaça que ela possa constituir às liberdades, especificamente a liberdade religiosa, né? Já tem alguns anos, professor, o Dr. Shelby, que nós temos visto e ouvido sobre casos que estão acontecendo, sobretudo na Europa e na América do Norte, de cristãos e outros conservadores, em geral, que vêm sendo presos ou têm sofrido, por exemplo, multas pesadas, ou às vezes até a mesma perda do pátrio poder por expressarem opinião contrária a isso, até mesmo em contexto privado, hein? Às vezes numa página de Facebook, por exemplo, quando eles expressam essas opiniões as contrárias à pauta do chamado politicamente correto, né? Por exemplo, expressam uma opinião contrária ao casamento mesmo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou algo desse tipo. Ou, por exemplo, se posicionam sobre a naturalidade biológica do homem e da mulher, né, em confronto à ideologia de gênero. Aí fica a pergunta, o senhor acredita que o avanço desses movimentos revolucionários sexuais, ele vai implicar ou já está implicando numa direta redução das liberdades religiosas ou da liberdade de expressão no mundo? Sem dúvida, esse movimento ele é autoritário, a mentalidade é socialista. Eu lembro a vocês que o socialismo, olha só, qual é a essência do socialismo, da mentalidade antropológica socialista? A essência é que as virtudes não pertencem a pessoas, mas a classe de pessoas. Esse é o tema. A virtude não pertence a pessoas, mas a classe de pessoas. Então, isso significa que o trabalhador, por exemplo, lá na origem do socialismo, o trabalhador é sempre bom e explorado. Qualquer trabalhador. A classe trabalhadora é boa. Os burgueses ricos são sempre maus e os exploradores. Então, a essência do socialismo é colocar as virtudes e os vícios não em pessoas, mas em classes de pessoas. Percebem isso? Agora, no socialismo cultural, não é mais o trabalhador a classe revolucionária, são as minorias. Porque essa foi a grande sacada, a grande mudança do socialismo, do marxismo cultural. Ele coloca agora em minorias sociais todas as virtudes. E nos seus oponentes, todos os vícios, opressões e explorações. Então, eles segmentaram a guerra revolucionária. Agora não é o trabalhador explorado contra os burgueses. Agora é o movimento negro colocando os negros contra os brancos, racismo. O movimento feminista radical colocando as mulheres contra os homens. O movimento ativista LGBT colocando gays contra a sociedade homofóbica. E assim por diante. Então, eles segmentaram a guerra revolucionária, que agora é cultural, não vai ser pelas armas. Agora vai ser uma guerra cultural, jurídica e midiática. No âmbito jurídico e cultural, é que nós vamos ver exatamente a manifestação clara dessa opressão. Ou seja, o homem branco, ele é racista, e o negro é sempre o oprimido, vítima da violência. A mulher, ela é sempre a vítima do homem. O homem é o abusador, a mulher é sempre a vítima. E assim por diante. Então, da mesma forma que o trabalhador era santificado na doutrina original socialista, e os burgueses endemoniados eram sempre colocados como os maus, agora isso se diversificou em diversos âmbitos sociais. Negros, mulheres, LGBT, por exemplo. Então, é nesse contexto que vem o assim chamado politicamente correto, que ele se estabelece como uma forma de calar o opressor mau.
Então, você não pode mais expressar suas opiniões se você divergir de uma mulher, de um negro. Passa a ser racismo divergir do movimento negro. E isso se manifesta claramente hoje nas pautas jornalísticas. Ou você é a favor das pautas do movimento negro, ou você é um racista. Não tem mais meio termo. Ou você é defensor das práticas e das propostas do movimento feminista radical, ou você é um machista opressor e mau. E por aí adiante vai. Então, hoje, o que aconteceu? É um movimento que, em nome da tolerância, escute bem, eles usam sempre cláusulas lindas, tolerância, diversidade, combater a discriminação e preconceito. Mas isso é apenas um verniz, porque dentro deles a ideia é eliminar a classe a que eles se opõem. Então, essa manifestação intrínseca ao pensamento totalitário, que agora ele vem revestido de direitos humanos, de tolerância, de democrático, porque esses movimentos radicais se apoderaram dessas palavras-chave, democrático, tolerância, direitos humanos, eles se apoderaram para realizar as suas ocultas intenções, que não tem nada de defesa da mulher, do negro, não, não, não. Eles querem criar um apartheid, eles querem criar um antagonismo entre pessoas dessas classes. E a supressão da liberdade de opinião é o primeiro passo. Quem não fala não é ouvido. E hoje nós só ouvimos esses movimentos radicais nas mídias. Você pode abrir qualquer rede de televisão, Globo News, Band News, você nunca ouve o outro lado. Você nunca ouve, sempre chama 3 pessoas do mesmo campo de pensamento para falar contra os que se opõem. Ou seja, ou você é a favor da política de preservação ambiental, por exemplo, ou você é a favor do desmatamento da Amazônia e da destruição do planeta. Entende? Não tem. É 8 ou 80. E isso é intencional. A ideia é colocar os oponentes no campo do fascismo, por exemplo. Fascista não tem que ser ouvido, concorda? Então, é uma ideia de destruição das opiniões divergentes. É a ideia de calar a maioria. E nós caímos nisso exatamente porque amamos o discurso, amamos o debate, amamos a polêmica, quando nós devíamos sair dessa polêmica, e muitas vezes devíamos sair do discurso e entrar no campo jurídico, que ainda é muito favorável a nós. Então, portanto, é sim um movimento autoritário que não admite divergência nem opiniões diferentes. Perfeitamente, Dr. Shelby. Dr. Shelby, eu quero encerrar essa oportunidade que nós tivemos nessa entrevista para abrir para o senhor alguns minutinhos, para o senhor deixar uma recomendação de algum curso, de alguma obra sua para o público do Burkcast, por favor. Bom, eu vou sugerir algumas apenas. Eu tenho livros mais importantes para os professores, homens e mulheres de bem, que desejam restaurar a ordem nas escolas ou na educação da sociedade. Eu sugiro a leitura e o estudo do meu livro Manual do Professor. Tudo que a escola tem que saber sobre leis e justiça. Esse livro é muito importante para restaurar as leis que protegem um professor, as leis que estabelecem direitos e deveres para crianças e adolescentes, alunos, para famílias e professores. E eu também sugiro para os que queiram conhecer melhor as leis que regem sexualidade, tanto professores como famílias, eu tenho um livro chamado Família Educa, Escola Ensina, Sexualidade e Temas Morais. Então, nesse livro, eu reuni as leis e decisões dos tribunais que estabelecem limites sobre temas de sexualidade para crianças e adolescentes. O que é pornografia, o que é obsceno, o que é erótico. São conceitos legais. Eu trago as decisões dos tribunais para as pessoas de bem entenderem que se nós não agirmos juridicamente, nós não teremos eficácia. E mais importante nesse livro, do Família Educa, Escola Ensina, é que ele dá instruções para os pais e professores falarem com alunos e filhos sobre sexualidade conforme a lei. Veja que interessante. Então, minha sugestão
são esses 2 livros. Quem quiser acesso, hoje ele está apenas disponível no meu Instagram, Guilherme Shelby. Você tem no meu perfil o link de acesso a esses livros. O senhor tem algum... E eu queria agradecer. Pois não. Eu ia perguntar se o senhor tem algum curso, algum seminário online que o senhor tenha planejado para esses dias? Sim, bom, então eu tenho o curso, e agora é um curso para profissionais. É um curso para professores, para psicólogos, assistentes sociais. Eu tenho um curso Preparados para Defender Crianças, onde nesse curso eu tenho 12 aulas com o podcast, com texto, com a videoaula, e você tem também os 2 e-books, tanto o Família Educa Escola Ensina, que fala sobre sexualidade e temas morais, quanto o Conflitos e Violência na Escola. Então, é um curso prático, mas que dá fundamentos legais para os profissionais falarem. Por exemplo, a primeira aula é sobre como identificar uma criança vítima de abuso. A primeira aula é bem prática. Eu tenho uma aula sobre como lidar com crianças erotizadas. É uma aula que vai trabalhar como lidar com uma criança que já está praticando ou simulando atitudes sexuais adultas, como investigar essa criança e de onde vêm esses comportamentos. Então, uma aula que dá ao professor ou profissional a capacidade de intervir nas situações com bastante firmeza e segurança, né? Jurídica, principalmente, né? E as últimas 3 aulas das 12, para citar algumas apenas, eu trabalho como encaminhar as situações depois da violência, porque, infelizmente, muitas vezes o profissional chega após o pior, né? Após a violação de direitos. Então, aí eu vou dar os cuidados com a criança ou adolescente vítima e como encaminhar para as autoridades, que é uma grande agonia dos profissionais. Eles ficam paralisados porque não sabem como lidar com aquilo. Então, são aulas meticulosas, repito, é um curso, né, para profissionais, professores, diretores de escola, psicólogos, também acessível para quem desejar o curso Preparados para Defender Crianças, no meu perfil do meu Instagram, Guilherme Shelby. Perfeito. Caro Dr. Shelby, nós chegamos ao encerramento de mais uma edição do Burkcast. Foi um grande prazer tê-lo conosco para essa entrevista, que foi uma entrevista muito valorosa, muito informativa. Eu quero agradecer pelo tempo de qualidade que o senhor nos proporcionou, com a sua vasta experiência e pelo seu conhecimento, e gostaria de deixá-lo com a sua palavra final. Obrigado, Aramis, pelo carinho, por estarmos juntos aqui, a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo. Eu quero deixar uma mensagem de esperança, a despeito da perversidade do que falamos aqui, daquilo que estamos vendo nas cidades, famílias, escolas. Eu creio que nós podemos fazer a diferença muito mais do que imaginamos. E não quero aqui tirar o discurso, a retórica de ninguém. Existem os ambientes, sim, para falar, existem os ambientes para conferências e palestras. O que nós precisamos acrescentar nesse menu de ações é agir. Nós não estamos agindo. E não agimos porque não estamos preparados. Não agimos porque muitas vezes tememos indevidamente. Então é preciso ter o conhecimento e treinamento adequado. Isso eu falo em relação aos pais e mães, em relação aos profissionais. E eu creio que um punhado, gente, a expressão é essa, um punhado de pessoas por cidade, por cada cidade brasileira, transforma essa questão em pouco espaço de tempo. Então, meu incentivo aqui a que você se prepare, obtenha conhecimento e conte comigo. Eu estou nas redes sociais, no Twitter, e estou nessa caminhada há quase 30 anos, na verdade. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade e que Deus abençoe a todos. Nós aqui agradecemos, Dr. Shelby. Deus abençoe o senhor. Amigos conservadores do Brasil, sempre o meu muito obrigado a vocês pelo prestígio ao Burkcast. Como você já sabe, os episódios do Burkcast estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência e também pela frequência da Shockwave Radio no endereço shockwaveradio.com.br. Se você gostou do conteúdo, por favor, acesse e compartilhe com os amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Burkcast. E não se esqueça do recado com que a gente sempre termina o nosso bate-papo, o recado bíblico que está expresso em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.